as raízes, porque a gente consegue decompor os números e trabalhar com raízes conhecidas, como 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. A gente consegue perceber raízes mais próximas ou até mesmo solucionar de uma vez algum problema. Então, depois disso, passamos para polinômios, e a gente viu todas as definições de polinômios, polinômios e monômios, etc. E a gente trabalhou com a adição, com a operação entre esses polinômios, e a gente viu que não tem nada de muito difícil nessa questão. A gente principalmente está trabalhando com saber unir, juntar termos parecidos, termos de graus semelhantes, por isso que a gente até chegou a ver o que é um grau de um polinômio, ou de um monômio, para que a gente trabalhe com aquilo que é fácil para a gente, que a gente não precise olhar para toda essa operação e vê-la como se fosse um conjunto de números muito diferentes e muito extenso. A gente pode unir em termos pequenos, de 2 em 2, nesse caso aqui, ou se fossem mais termos, mas o processo é o mesmo, mas que a gente consiga trabalhar com termos muito parecidos e que a gente consiga resolver de uma maneira mais fácil, usando operações básicas. Como vocês viram aqui, a adição nada mais é do que você somar números e somar os termos semelhantes juntos. Então, 4x ao quadrado mais 11x ao quadrado é 15x ao quadrado. Eu só precisei unir esses termos que são parecidos e somar os números que estão multiplicando eles. E vocês podem até testar isso depois, substituindo x com algum número. X é igual a 2, ou x é igual a 1, você vai ver que, seja qual for o valor de x, o seu resultado vai ser obtido por essa mesma lógica. Você não vai estar errado por fazer essa operação, porque justamente é a maneira geral da gente conseguir fazer, mesmo até quando não tem um valor, seja uma variável, seja x, seja y, seja o que for. Quando a gente passa para subtração, a gente está falando do mesmo tipo de operação, só que a gente agora só cuida do nosso sinal, a gente só cuida. E aí, com o sinal, a gente tem várias maneiras de resolver, né? A gente poderia passar o sinal, multiplicar o sinal, como alguns preferem dizer, ao longo de toda essa operação aqui e trabalhar de uma certa maneira, ou a gente pode unir, já tendo conhecido a lógica por trás desse sinal, a gente pode simplesmente unir os termos e poupar um pouco de tempo. Mas não foge daquilo que a gente estava vendo antes com operações básicas. A diferença agora é que a gente não conhece um dos termos que está ali, que a gente está mexendo com ele, e com isso a gente toma alguns certos cuidados, mas a gente, no fim, fica fácil da mesma maneira. A gente está trabalhando agora 4x ao quadrado menos 11x. Nada mais é do que eu manter essa variável aqui e eu fazer uma subtração básica, 4 menos 11, que eu sei que é menos 7. A multiplicação nada mais é do que a gente pegar esse termo também maior e trazer para aquilo que a gente já conhece, que é a subtração e a adição de polinômios. Então, quando a gente trabalha com isso daqui, a gente viu o nosso método chamado chuveirinho, né? Mas que é a propriedade distributiva dos polinômios, em que a gente consegue fazer as multiplicações uma por uma e a gente depois termina só com uma adição. Aqui, deixa eu até voltar aqui. Com uma adição simples de polinômios. A gente volta, quando a gente faz essa multiplicação termo por termo, a gente acaba com uma adição de polinômios. Você percebe que eu tenho um polinômio e eu tenho outro. E eu só faço a adição da mesma forma que eu fiz quando eu só estava trabalhando com operações mais básicas com polinômios. Então, nada mais é do que uma tentativa da gente facilitar ou até viabilizar algum processo que antes era muito difícil ou talvez até mesmo impossível de fazer sem a gente conhecer o caminho. Mas agora vocês conhecem esse caminho e aí a gente vai tentar introduzir mais termos que vão facilitar isso. Além disso, a gente falou com a raiz de polinômios. Eu falei que a divisão de polinômios eu posso até incluir, ou seja, em estudo dirigido ou como conteúdo extra, mas eu, durante o meu ensino médio, sendo bem sincero, eu não utilizei e pode confundir aqueles que estão com um pouco mais de dificuldade. Eu utilizei na faculdade só. Não é difícil? Não é difícil. Mas é um processo que a gente tem que introduzir e que pode complicar um pouco e vocês talvez não encontrem uma utilidade imediata para isso. Então, em vez de trabalhar com a divisão direta de polinômios, a gente trata com a raiz deles, que é um termo que vocês vão usar bastante quando vocês estiverem trabalhando com polinômios quadráticos ou polinômios de segundo grau, que é basicamente qual o valor de x
para qual meu polinômio zera, para qual meu polinômio eu posso igualar ele a zero. E aí eu trouxe esse exemplo, x² menos 9, que se eu igualar ele a zero, eu descubro, fazendo as operações que a gente já treinou, x² é igual a 9, x então é mais ou menos a raiz quadrada de 9, x é mais ou menos 3. Se você substituir aqui com 3 ou menos 3, você vai perceber que você vai chegar a zero. 3² menos 9, 9 menos 9. Mesma coisa com menos 3. 9 menos 9 vai ser zero. Tranquilo, pessoal? A gente pode passar para a fatoração de polinômios ou ficou alguma dúvida para a gente poder resgatar? Tranquilo por aqui, Lucas. Certinho. Então, a aula de hoje é principalmente sobre fatoração de polinômios. Vai ser um tema só. Normalmente nas aulas eu costumo trazer dois, potenciação, radiciação, ali fatoração numérica de polinômios, mas aqui é interessante que a gente trabalhe com calma esses termos. Caso eu não sei se vocês têm acesso direto ao cronograma, se não tiverem eu posso postar ele. Fiquem bem tranquilos, a gente está bem adiantado. Aquilo que era que a gente trabalhou na semana passada, a gente era para ter visto só no final do mês ou até um pouco depois. Então a gente está conseguindo adiantar bastante processos aqui para que a gente tenha espaço para trabalhar com exercícios, ou até mesmo quando a gente for se aproximando mais do Enem, a gente conseguir trabalhar com listas ou resoluções próprias do Enem, a gente conseguir se voltar mais diretamente para esse processo. Mas a gente está indo bem tranquilo aqui. Então vai dar tudo certo, basicamente. Agora a gente vai trabalhar com a fatoração de polinômios. A gente já viu que é uma fatoração, uma decomposição, que é basicamente como a gente consegue ver algum número complexo ou muito grande de uma maneira reduzida, como um conjunto de multiplicações. E a gente já viu polinômios. Basicamente, a gente vai estar unindo essas operações, esses termos, esses conceitos, na fatoração de polinômios, que é uma decomposição em produtos irredutíveis. Como assim produtos irredutíveis? É uma tentativa da gente chegar na maior decomposição, na maior fatoração possível, ou seja, conseguir ver aquele termo extenso da maneira mais reduzida, da maneira mais simplificada possível. E aí, para que serve isso? Quando a gente sabe multiplicar e fatorar da maneira correta, a gente consegue pegar equações que às vezes seriam muito complicadas ou que envolveriam métodos extensos para resolução de uma maneira muito mais simples. E isso até facilita a gente a poder... Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Isso facilita a gente poder ter métodos novos para conseguir resolver, até mesmo de cabeça, de uma maneira tranquila. Para isso que serve a fatoração de polinômios. Então, eu trouxe alguns exemplos. A gente tem aqui um polinômio, uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Depois vocês vão estudar mais a fundo. Eu vou abordar um pouco na aula da semana que vem, mas vocês vão ter que estudar a função de segundo grau, que é importante. Mas, basicamente, como é que eu consigo resolver? Como é que eu consigo igualar a zero? Ou seja, como é que eu acho a raiz desse polinômio? Qual o valor de x? Isso aqui equivale a zero. Quando a gente está estudando a equação de segundo grau, a gente pensa principalmente... Ô, Lucas. Oi, pode falar. A demonstração de Bhaskara vem daí, de polinômios? Não, a demonstração de Bhaskara, eu não sei exatamente ela, eu lembro de ter procurado, ter por curiosidade, mas ela é bem extensa, assim, envolve elevar ao quadrado, envolve elevar a quarta, envolve multiplicar os termos. É basicamente um método tão extenso que é por isso que a gente acaba não descobrindo, não falando sobre ele no ensino médio, porque acaba que ele é assim, uma manipulação bem grande da fórmula. Por isso que normalmente a gente não trabalha tanto. Mas aqui nos polinômios a gente tem um outro método de conseguir resolver essa questão. Se a gente fosse trabalhar com Bhaskara, que a gente vai estudar em breve, a gente vai fazer uma série de operações com multiplicações, a gente vai pensar em termos, fazer raízes, multiplicações e potenciações, até a gente chegar que x é igual a menos 2. Só que a gente pode fazer isso de uma maneira bem mais tranquila, que é conhecendo o termo que a gente está trabalhando e fatorar ele, ou seja, encontrar produtos que estão escondidos ali dentro. Então, por exemplo, se eu conhecer esse termo, conhecer a matemática, estar treinado com aquilo que eu estou trabalhando, procurando exemplos, testando, sendo curioso realmente de tentar entender aquele termo que está na minha frente, eu consigo perceber padrões naquilo.
Então eu consigo perceber que 4 mais 4x mais x ao quadrado, o que está escondido para mim é esse termo, é 2 mais x ao quadrado. E a gente vai ver isso em breve. É 2 mais x ao quadrado. Ou seja, eu tinha um polinômio de 3 termos e eu consegui reduzir ele a uma expressão bem simples, que é 2 mais x ao quadrado. Para que isso está me servindo? Porque agora é muito mais fácil resolver, ao invés de eu fazer uma Bhaskara, que vai ser uma conta grande, que pode dar errado, que eu posso me confundir. Eu conheço esse termo, eu percebi que chega nisso, e agora eu faço álgebra. 2 mais x ao quadrado, qual número que é elevado ao quadrado é zero? Somente o zero. Só o zero, se eu multiplicar ele por zero, que dá zero. Então eu sei que eu posso até passar esse elevado ao quadrado para o outro lado, raiz de zero, zero. Mas basicamente eu percebo que nessa conta inteira aqui eu chego 2 mais x é igual a zero. X é igual a menos 2. E é isso que a gente está querendo chegar nessa aula. A gente conseguir treinar essa habilidade, conhecer os caminhos, conhecer os padrões, para que a gente consiga pegar uma equação maior, que a gente talvez resolvesse só por Bhaskara, e chegar em um termo bem simples. Se 2 mais x ao quadrado é igual a zero, eu sei que 2 mais x é igual a zero. Nisso, eu sei que x é igual a menos 2. Ou eu faço toda a álgebra para isso, eu manipulo toda a equação para isso, ou eu simplesmente olho assim de cara, eu vejo 2 mais x ao quadrado é igual a zero. X é igual a menos 2. E com isso exige treino da gente. Exige que a gente conheça as operações, que a gente esteja seguro no que a gente está fazendo. Mais um outro exemplo. Isso daqui é útil para quando a gente está trabalhando no ensino médio e é 1000 vezes ainda mais útil quando a gente chega na faculdade. Basicamente, isso daqui, o curso de cálculo 1, se você souber isso daqui, você passa com quase certeza. Que é um curso bem difícil, mas que envolve isso daqui, que a gente está vendo nas primeiras semanas, que a gente vai ter a oportunidade de ver por bastante tempo. Mas não serve só para quem está fazendo cálculo, mas quando você está trabalhando com qualquer operação, você se depara a isso em qualquer momento da sua vida, ou principalmente em frente a uma prova, se você conhecer isso daqui, você vai estar seguro com aquilo que está na sua frente, com aquilo que você vai estar manipulando. Isso vai servir com que você consiga encontrar ou aproximações ou resolver equações de uma maneira mais prática, mais rápida, economizar seu tempo e economizar até sua energia mental, seu desgaste, quando você está falando de uma prova que nem o Enem, que é uma prova extensa. Então, o próximo exemplo que eu dou é esse termo gigante. Eu tenho um polinômio, 9 mais 6x mais x ao quadrado dividido por 3 mais x, e eu tenho que saber quando isso é igual a 5. Como é que você resolve isso de uma maneira, assim, você não tem nem básica para você resolver. Então, a única maneira fácil de você resolver isso é você conhecer a fatoração. Então, ela abre um caminho que a gente não tinha antes, que é a gente olhar da mesma maneira que a gente olhou para esse polinômio e conseguiu encontrar um termo bem mais fácil, é olhar para esse polinômio e encontrar um termo até parecido com aquele. Saber que isso daqui só está me escondendo 3 mais x ao quadrado. E aí perceba que se eu descubro que esse polinômio inteiro que está aqui em cima equivale a 3 mais x, entre parênteses, ao quadrado, quando eu substituo de novo, perceba que eu tenho um termo igual aqui em cima e aqui embaixo. A diferença é que em cima está o quadrado. Eu estou multiplicando ele, eu tenho 2 vezes esse termo, assim, esse termo vezes ele mesmo. Então a gente poderia cortar, ou a gente poderia dividir esse termo. Basicamente, a gente poderia tirar esse ao quadrado com o termo que a gente está dividindo. 3 mais x ao quadrado dividido por 3 mais x. A gente pode tirar o ao quadrado e tirar a divisão, porque a gente está tecnicamente multiplicando 3 mais x vezes 3 mais x dividido por 3 mais x. A gente não precisa multiplicar para dividir. Então a gente pode cortar isso e a gente percebe que todo esse termo gigantesco aqui, que a gente não fazia ideia de como resolver, agora é simplesmente 3 mais x é igual a 5. E a gente sabe que o x então vai ser igual a 2. Então, com o que a gente vai aprender nessa aula, a gente consegue pegar essas equações gigantescas, não apavorar na frente delas e conseguir encontrar caminhos para resolver. Isso é muito útil aqui quando a gente está trabalhando no ensino médio, na faculdade fica 1000 vezes mais útil, mas na vida também é muito importante, porque a gente, em qualquer momento que vocês estiverem de cara com qualquer tipo de equação, vocês vão estar treinados para poder manipular elas, para poder encontrar termos parecidos, para conseguir resolver. Deixa eu só aceitar aqui alguém que entrou agora. Alguma dúvida, pessoal?
Ô, Lucas, aquele 9x ali que você conseguiu simplificar ele, lembra aquele negócio de produtos notáveis? Tem alguma É relação? produtos notáveis. Produtos notáveis nada mais é do que a fatoração. É uma fatoração, é um tipo especial de fatoração, mas produtos notáveis, quadrado da soma, essas coisas, é uma fatoração de polinômios. E é isso que a gente vai estar vendo também. Ô, Lucas, esse que você passou, essa algebra, essa expressão grande, é a mesma coisa de produtos notáveis? Sim, aqui no início foi. Essa primeira parte que eu fiz aqui são os produtos notáveis. E aí depois eu simplesmente resolvi, porque eu cheguei em 3 mais x ao quadrado dividido por 3 mais x. E aí eu conheci eu conheci as potências. Eu tenho experiência assim, com essas potências de tanto fazer exercícios. Por isso que é importante a gente fazer exercícios, procurar com termos absurdos, com termos novos, porque a gente vai basicamente se familiarizando. Então, quando eu fiz os produtos notáveis, meio que ao inverso, e eu encontrei isso daqui, eu encontrei uma operação que eram de termos iguais, um dividido pelo outro, só que um estava quadrado. Eu consegui cortar meu ao quadrado, ou expandir e cortar, que 3 mais x ao quadrado nada mais é do que 3 mais x vezes 3 mais x. Se eu estou dividindo isso tudo mais uma vez por 3 mais x, eu posso tirar um desses termos. Eu fico só com 3 mais x é igual a 5. Então, eu manipulei equações e eu usei produtos notáveis, é mais um produtos notáveis ao reverso, né? Porque normalmente a gente parte desse termo aqui para chegar no termo maior, mas basicamente é a mesma ideia. Para que serviria a gente estar trabalhando com isso? Fechou? E ele chegou ao resultado 2, né? Isso. Basicamente. Eu, inclusive, recomendo que quem ou ficou com mais dúvida, realmente, para a gente testar isso daqui, na verdade, para a gente absorver isso daqui, tentem fazer essa operação aqui, tentem entender todos os passos, façam no caderno, qualquer coisa me chamem, para realmente isso daqui basicamente um resumão que ajuda a gente pra caramba a gente ter prática com a operação. Obrigado. Então, começando essa fatoração, a gente tem a propriedade distributiva, que a gente já trabalhou na última aula. Lembrando que A vezes B mais C é igual a AB mais AC. A gente pode distribuir essa multiplicação ali dentro. Da mesma forma, A vezes X mais Y é igual a X mais Y. Perceba, eu só mudei as letras. Mas por que trabalhar tanto com essas letras A, B e C? Vamos então trabalhar de uma maneira mais prática. Se eu estou 3x ao quadrado mais x ao cubo, esses termos entre parênteses, x ao quadrado e x ao cubo, eu posso simplesmente distribuir o meu 3, essa minha multiplicação de 3, entre a minha operação inteira. Então, esse 3 vezes x ao quadrado mais x ao cubo é 3x ao quadrado mais 3x ao cubo. Perceba que isso vale para o outro lado também. Se eu tiver de frente com uma equação desse tipo aqui, 3x ao quadrado mais 3x ao cubo, se for facilitar para mim, se eu tiver com uma divisão, se eu estiver trabalhando às vezes com uma raiz, ou se eu quiser deixar mais fácil para mim visualizar, eu posso pegar esse 3 e passar ele para fora, isolar ele, meio que tirar ele do parênteses, a maneira que for mais fácil para você absorver, de você entender o conceito. Mas basicamente a operação é a mesma. A gente fatora e a gente encontra esses fatores irredutíveis, né? A gente tem 3 multiplicando x ao quadrado mais x ao cubo. Então, basicamente isso. A gente encontra um termo comum e a gente consegue ou tirar ele da operação, colocar ele para fora de um parênteses, ou colocar ele de volta quando a gente precisar, dependendo do que a gente estiver trabalhando. Então, da esquerda para a direita, se eu passar esses termos, passar o 3 aqui para dentro, fazer 3x ao quadrado, da esquerda, desse lado para a direita, a gente está multiplicando, a gente está distribuindo, tranquilo. A gente já fez isso antes até nos polinômios. Só que da direita para a esquerda, a gente fizer o processo inverso, a gente está fatorando. A gente está colocando o fator comum, que é o 3, em evidência. Então, a fatoração ela pode ser vista como um processo inverso à multiplicação. Mas repare que é diferente de falar que a gente está dividindo, que a gente falou antes. A divisão é uma operação inversa. Aqui a gente está trabalhando de um processo, de um caminho diferente, mas a gente mantém a mesma operação. Repara que tem um sinal de igualdade. O termo da esquerda é igual ao da direita. A gente só está olhando ele por óticas diferentes. Nesse caso, a gente tem um fator comum em evidência.
Então, mas percebendo que 3 não é o máximo divisor de uma equação. A gente não é a única forma de a gente conseguir fatorar isso daqui. Como assim? Eu tenho como simplificar isso aqui ainda mais. Perceba que x ao quadrado, tá? Aqui nesse termo aqui, x ao quadrado é o múltiplo dos dois termos. Esse daqui, 3x x ao quadrado, eu tenho esse termo aqui, só que x ao cubo nada mais é do que x ao quadrado vezes x. Então, x ao quadrado é um múltiplo também, só que às vezes fica escondido da gente. Mas isso pode dificultar a nossa operação. A gente vai estar trabalhando com termos que a gente às vezes não sabe trabalhar. Eu não sei trabalhar com termos de terceiro grau, por exemplo, ou me confunde. Eu não preciso trabalhar com isso. Se todos os termos têm x, eu poderia isolar o x. Mas todos os termos têm o x ao quadrado escondido. Então, eu isolo isso também. Então, a gente já fez aqui, a gente já isolou o 3, e a gente vai fazer a mesma coisa com o x ao quadrado. Então, eu peguei o x ao quadrado e eu passei ele também para o lado de fora. Perceba, quando o primeiro termo que eu tinha, x ao quadrado. Qual o termo que eu preciso multiplicar? X ao quadrado para ser igual a x ao quadrado? 1. Eu multipliquei x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Então, quando eu passo esse termo x ao quadrado para o lado de fora, eu fico com 1 aqui. Se eu quiser fazer a multiplicação de volta, eu consigo. Perceba, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Está aqui. E o outro termo, o x ao cubo? A gente já falou que x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Então, quando eu estiver fatorando, quando eu estiver isolando o x ao quadrado, eu tenho que perceber a potência que eu estou trabalhando. Se é uma potência de grau 3 e eu estou trabalhando com x ao quadrado, com potência de grau 2, eu só preciso multiplicar mais uma vez. Multiplica por x. Então, eu encontro o termo que é multiplicado 3x ao quadrado, eu chego nesse termo inicial que a gente tinha. Então, vamos tentar olhar de uma maneira mais etapa por etapa. Vamos ver a multiplicação disso daqui. Se eu pegar 3x ao quadrado e multiplicar por esse termo, como é que eu fico? 3x ao quadrado vezes 1. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes x. 3x ao cubo. Então, perceba que o termo do lado de fora, o termo que eu isolei, se eu distribuir, se eu passar ele para dentro da equação, eu volto a ter esse termo aqui. Então, o processo que eu fiz está correto. E ele permitiu que eu pegasse uma equação, às vezes grande, que é um polinômio, 3x ao quadrado mais 3x ao cubo, que eu às vezes não sei como é que resolver, e eu consegui dividir ele em um termo ao quadrado, 3x ao quadrado, e uma operação tranquila, 1 mais x. Então, por isso que é importante a gente conhecer a operação, conhecer as multiplicações e conhecer as potências. Porque aí eu sei que x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, quando eu tiver... Sim, pode falar. Naquela soma de monômios lá de vários graus. Se eu fazer isso aí, dá para reduzir ao mesmo grau, né? Por exemplo. Sim, dependendo de como for a operação, você consegue reduzir ao mesmo grau, às vezes eliminar termos quase completamente, assim. Então, tem muitas utilidades. E quando a gente está trabalhando, às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, todos os termos são múltiplos de 3. Às vezes a gente não chega nesse fator exato. Então a gente às vezes tem que fazer várias fatorações em uma mesma equação para a gente tentar deixá-la o mais simplificada possível. Mas o quanto for possível a gente trabalhar aqui, se todos os termos estiverem multiplicando por x, eu consigo deixar o x, ou x ao quadrado, ou qual for o menor fator ali, eu consigo isolar ele e deixar tudo muito mais simples. Se toda a operação for assim. Se não, eu faço só em uma parte dela. Se tivesse mais 4 aqui, eu deixaria o mais 4 isolado, fatoraria o que eu posso, e aí eu chegaria no mesmo resultado, só que teria um mais 4 aqui do lado. Mas, basicamente, sempre que eu estiver trabalhando com polinômios e monômios, eu tenho sempre uma maneira ali de conseguir simplificar ele, a menos que ele já tenha nessa maneira característica, né? Que a gente sempre tem uma multiplicação direta. Então, a nossa fatoração só está completa, realmente. A gente pode só descansar quando a gente tem fatores irredutíveis. Isso quer dizer que isso daqui não me ajudava? Ajuda. Se eu tivesse esse termo todo dividido por 3, sabendo isso daqui, eu consigo resolver um pouquinho. Mas, muitas vezes, é interessante e é necessário que eu saiba fatorar toda a operação até encontrar fatores irredutíveis. Perceba que eu não consigo fatorar, eu não consigo extrair nada mais ali, não tem nada comum a esses termos, 1 e x. Não tem nada que é comum a eles que eu consiga trazer eles para cá de uma maneira interessante, que seja importante para a gente. Portanto,
eu digo que minha fatoração está completa. Eu encontrei os fatores irredutíveis. E aí, como a gente estava discutindo, existe essa fatoração. E às vezes eu estou trabalhando com um termo em que eu não consigo fatorar tudo. Nesse caso aqui eu consegui. Todos os termos, eles caem dentro de um mesmo guarda-chuva. Eles estão no mesmo conjunto. Tem vezes que eu não consigo fazer essa operação inteira. E aí eu faço fatorações pequenas. Tento pegar aqui, ó, 3x mais 3w. A gente sabe que a gente consegue isolar o fator comum, que é o 3. Então a gente faz isso. Ah, esse daqui é com 5. Faz isso também. Ah, mas esse daqui que vai ficar isolado. Tudo bem. Se a gente não consegue agrupar ele, se a gente não consegue encontrar um fator comum dele com os outros, não tem por que a gente forçar, a gente inventar moda ou a gente se complicar. A gente agrupa aquilo que a gente consegue e às vezes, e por isso é importante a gente ter treino, para a gente conseguir agrupar ao máximo, a gente não ficar com nada perdido, porque isso vai dificultar a gente. Mas quando a gente chega no máximo, a gente não tem por que tentar forçar os termos. Então, nesse caso, eu tenho um conjunto de polinômios, cada com variáveis diferentes aqui, mas eu consigo fazer dois agrupamentos diferentes dentro de um mesmo polinômio. Isso vale? Vale. Isso aqui pode me ajudar? Pode. Eu posso encontrar propriedades diferentes. Isso vai variar do nosso contexto, vai variar do tipo de problema que você está resolvendo. Obviamente, quando vocês estiverem na frente do Enem, não vai ter uma questão, talvez com 5 variáveis diferentes, a menos que sejam constantes. Mas vai ser sempre algo mais tranquilo para vocês fazerem. Mas conhecendo isso daqui, vocês não vão ter casos que vocês não vão saber o que fazer. Vocês vão conhecer o procedimento e dali é só aplicar. Então aqui é um termo que eu tentei trazer. Eu tenho x ao quadrado, 3x ao quadrado, mais 7x ao cubo, mais 9y ao quadrado, mais 6y ao cubo. E aí, como é que eu posso olhar para aquilo? A primeira coisa é não desesperar. Eu tenho duas variáveis diferentes. E perceba, todos os termos aqui, eles têm pelo menos uma variável. Aqui é x, y, y. Por que isso é importante? Porque eu sei que eu consigo isolar pelo menos as variáveis parecidas. Como? Eu sei que x ao quadrado é múltiplo desses dois. 3x ao quadrado é claramente múltiplo de x ao quadrado, que é só multiplicar por 3. E 7x ao cubo pode até estar escondido, mas se eu conheço as potências, se eu conheço multiplicação, eu sei que está ali também. E eu consigo isolar, então, esse x ao quadrado. Como? Faço aqui. Passo para fora do parênteses. X ao quadrado. Quanto eu preciso multiplicar x ao quadrado para chegar em 3x ao quadrado? 3. Quanto eu preciso multiplicar x ao quadrado para chegar em 7x ao cubo? Então, o primeiro olho. Olha, eu não tenho nenhum número que eu conheço multiplicando x ao quadrado. Então, primeira coisa, eu sei que eu tenho que multiplicar por 7. Porque esse 7 não vai surgir do nada aqui pra gente. Então, a gente multiplica por 7. E aí eu olho para a variável. X ao quadrado, para chegar em x ao cubo, eu tenho que multiplicar por x. Então, eu tento reduzir na minha cabeça para a quantidade maior de etapas possíveis. Que aí, quando você estiver treinado, essas etapas vão desaparecendo naturalmente. Você já vai conseguindo pular essas etapas sem nem ter muito problema. Mas enquanto a gente está aprendendo, a gente tem que olhar com calma para cada termo, para cada operação e entender o que a gente está fazendo aqui. Mesma coisa eu fiz com o y aqui. Eu sei que y está multiplicando todos eles. E eu vejo aqui, ó, que o y ao quadrado multiplica todos eles. Como é que eu sei disso? Y ao quadrado é o menor grau que eu vou ter ali de y. Se eu tivesse um termo fosse lá, sei lá, 4y aqui, mais 4y, eu sei que eu não vou conseguir multiplicar y ao quadrado para chegar em y. Seria um processo meio que contraproducente, né? Eu pegar de um grau maior para chegar no menor, pela multiplicação. Isso não seria interessante eu fazer isso. Então eu pego o menor grau que eu tenho, que é 2. Então, y ao quadrado. Beleza, eu decidi que eu vou estar trabalhando com y ao quadrado. Mas existe algum outro termo que eu possa facilitar isso daqui? Sim, eu percebo que 9 e 6 são múltiplos de 3. Então eu sei que 3 e y ao quadrado são fatores que eu consigo encontrar. Ô, Lucas, Sim, pode falar. por exemplo, se fosse um número muito grande para você escolher o divisor, você poderia também tirar MDC entre eles, não? Sim, MDC isso, e basicamente se envolve também fatoração, um processo de fatoração, e aí normalmente quando vocês estiverem trabalhando, vocês provavelmente não vão trabalhar com um número muito grande, mas sempre que vocês estiverem, e vocês que, sabe, você está olhando para uma equação muito grande, não sei como resolver, não conheço tanto esses termos, trabalha encontrando o máximo divisor comum entre eles, porque aí você vai encontrar, ou pelo menos entre alguns deles,
porque esse máximo divisor vai ser o que você vai conseguir fatorar. Você vai encontrar uma fatoração irredutível, porque você não vai conseguir dividir mais do que isso, é o máximo que você vai conseguir. Então aqui eu posso olhar também que 9 e 6, meu MDC, o máximo divisor comum, é o 3. Ou eu posso olhar, por serem números menores, por serem números que eu conheço, e perceber que 9 e 6, múltiplos de 3. Eu conheço 9, eu sei que é 3 vezes 3, e eu conheço 6, que é 3 vezes 2. Eu conheço a tabuada, que como eu falei, é muito importante a gente estar assim, com ela basicamente decorada, a gente conseguir falar ela de trás para frente. Mas por quê? Porque eu consigo saber. Então, 3 é um fator comum. Eu posso encontrar o 3 nesses dois números. Mesma coisa que eu fiz com o y ao quadrado. Então, eu pego esses dois termos. Pode falar. Ô, Lucas, se a gente fazer o MMC 9 e 6 também dá certo? O mínimo múltiplo comum... Não, porque o múltiplo comum entre eles, a gente trabalha muito mais quando a gente está falando de divisão. Aqui a gente está procurando um divisor comum. A gente está falando com fatoração. A gente tem que encontrar um número... Mas se eu fazer a fatoração, não dá, né? Isso. Sim. Quando a gente está falando da fatoração... quando a gente está procurando uma fatoração, a gente quer encontrar um número que a gente pode dividir esses números. Será o 3 aí. Isso. E aí, como a gente tem esses dois conjuntos, né, o 3 e o y ao quadrado, a gente já sabe que a gente pode unir eles. A gente está trabalhando com multiplicações. Então, eu tenho 3y ao quadrado, e aí eu vejo de novo esses termos um por um. Que número que eu multiplico 3y ao quadrado, que eu sei que é um fator comum, que eu multiplico para chegar em 9y ao quadrado? O 3. Eu não preciso mudar a minha variável. Tá tranquilo, já está ali, já está no meu limite. Mas eu preciso mudar esse coeficiente. Lembra que o coeficiente é um número que a gente conhece, é um número que a gente costuma trabalhar. A variável é a parte literal, tem uma letra. Na variável, eu não tenho muito o que mudar. Mas no meu coeficiente eu tenho que chegar em 3, eu tenho de 3 e tenho que chegar em 9. Como é que eu faço isso? Multiplicando por 3. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu sei que 3y ao quadrado vezes 3, 9y ao quadrado. Então, eu analisei o primeiro termo. E esse segundo, 6y ao cubo. Como eu falei, vamos olhar primeiro o número, que a gente conhece, a gente está mais tranquilo com ele. Então, eu sei, eu tenho 3, eu tenho que chegar em 6. Qual o número que eu tenho que multiplicar? 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu já sei que o meu coeficiente vai ser 2. E agora eu posso olhar para a variável. Eu faço um de cada vez. Tenho y ao quadrado, eu tenho que chegar em y ao cubo. Qual que é a multiplicação que eu tenho que fazer? Y ao quadrado vezes quanto é y ao cubo? Y ao quadrado vezes y. Multiplicar mais uma vez por y, eu chego em y ao cubo. Então, eu sei que para eu chegar em 6 eu preciso de 2. Para eu chegar em y ao cubo eu preciso de y. Eu sei que é 2y. Então, fazendo passo a passo, termo por termo, eu consigo chegar numa fatoração irredutível. Com calma, sem ter problema, principalmente se vocês estiverem treinando, gasta a linha do caderno mesmo, pega essas equações, bota uma de cada lado, tenta ir resolvendo, tenta ir encontrando. Tem muito site na internet que faz isso quase automaticamente. Isso é útil pra gente? Pode ser, se você usar para o momento certo. Se você tiver feito e você quiser corrigir, se você quiser saber, você não precisa ficar com aquela dúvida para você. Você pode encontrar essa fatoração, calculadora de fatoração. Se você tiver feito na sua casa, se você tiver feito no seu caderno ali, não é um erro você procurar pela resposta. É um erro você procurar ela antes. Ou você só se contentar em encontrar aquela resposta e aceitar como se fosse uma verdade universal. Você tem que testar. Deu errado, deu diferente? Procura, vê o que deu. Pode me chamar. Se tiver dado errado mesmo, a gente vai tentar encontrar o caminho junto. Ah, não deu? A gente pode até falar que o site está errado. Mas é importante a gente tem que ter testado primeiro. E aí, com isso, a gente pode usar os termos, os objetos ou os métodos que a internet dispõe para a gente. A internet não precisa ser um inimigo da gente. Ela pode ser um aliado muito útil. Quando eu estava estudando, eu usei muito esses métodos, mas porque eu fazia antes. Eu usava como uma maneira de testar, como uma maneira de encontrar onde estavam meus erros. E eu não cansava até eu achar onde estava meu erro. E aí a gente entra naquela coisa dos produtos notáveis. O primeiro deles, quadrado da soma. E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente percebe que, primeiro, é algo que a gente usa bastante, quadrado da soma. Eu mostrei até 2 aplicações que a gente usou ali no início, né? De quadrado e de diferença de somas. De quadrado e de diferenças.
Mas basicamente é algo que é muito útil e que não é difícil, gente. Vem comigo aqui. Eu tenho a mais b ao quadrado. O que isso quer dizer? Vamos separar então esse termo. Significa a mais b vezes a mais b. Estou multiplicando o mesmo termo duas vezes. A mais b vezes a mais b. Tranquilo. E a gente já viu a distributiva, a gente já viu como é que funciona. Então, eu pego termo por termo, o famoso chuveirinho. A gente pega A e multiplica por A mais B. Pega B e multiplica por A mais B. E faz a soma. Então, eu estou fazendo esse método aqui. Primeiro, eu decompus essa operação, esse expoente. E depois eu trabalhei como distributiva. Então, eu tenho A mais B vezes A mais B, ou A mais B ao quadrado, é A vezes A mais B vezes A mais B. E com isso eu faço a distributiva de novo. Então perceba que esse termo decompus nesse, esse termo eu decompus nesse, e aí eu só passei os termos. A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. E aí eu faço a mesma coisa com o lado de cá. B vezes A, BA, B vezes B, B ao quadrado. Então essas operações são a mesma coisa. Esse daqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Mas eu fiz passo a passo até a gente chegar nesse termo aqui. Peraí. Nesse termo aqui. A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado. Só que perceba que AB e BA é a mesma coisa. Na multiplicação, a ordem não está alterando o meu produto. Não está mudando qual termo é. Então, eu posso somar eles. Isso daqui, A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado, é a mesma coisa que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é a fórmula que a gente normalmente aprende do produto notável. Mas perceba que, esqueci qual que é a fórmula. Não tem problema. Você pega um termo geral, pode ser com X, pode ser com Y, pode ser com A e B, não tem problema, você pega um termo geral e você faz esse processo. Esse processo é aquilo que a gente já aprendeu. Eu sabia o que é uma potência, fazer essa multiplicação e fazer aquele método do chuveirinho, fazer a distributiva dele correto. Você vai conseguir chegar nesse termo e mesmo se der um branco, se você sabe de onde veio, você consegue resolver, você consegue encontrar qual era a dificuldade. Mas beleza, não vou dar branco. Então dá para decorar. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E aí a gente pode ter um exemplo disso daqui. A gente não precisa ficar meio que no vazio. Então vamos pegar com 2 e x. Um termo que eu conheço é o 2, um termo que eu desconheço. Eu faço essa mesma lógica. A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então eu faço aqui. O meu A é igual a 2. Então 2 ao quadrado, 4. 2 vezes A vezes B. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. E meu B ao quadrado, x. X ao quadrado, tranquilo. Então eu fico com 4 mais 4x mais x ao quadrado. Dá até para você ver meio que um paralelo de uma operação para outra, né? E aí, o x é uma variável, eu posso substituir ele com qualquer número e tem que dar certo. Então eu faço aqui com o número 1. 2 mais 1 ao quadrado, eu faço 2 ao quadrado mais 2ab, 2 vezes 2 vezes 1, mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá 4 mais 1, 9. Só que eu posso fazer, como eu conheço o número, posso fazer até dentro do parênteses mesmo. Eu não preciso fazer toda essa operação, deixar ela grande. Não, eu posso olhar. 2 mais 1 é igual a 3. 3 ao quadrado, 9. Então perceba que eu conhecendo aquilo que eu estou trabalhando, tendo prática, eu ou consigo pegar esse termo grande, um termo grande assim, e conseguir trazer ele de volta para esse termo menor, eu consigo fatorar ele, ou eu consigo pegar esse termo aqui e trabalhar com uma expressão maior, que aí eu consigo fazer Bhaskara, por exemplo. Eu não gosto muito de resolver fatoração, porque envolve conhecimento de álgebra, eu posso acabar me errando, me complicando, beleza. Mas você gosta de fazer por Bhaskara? Beleza. Quando você aprende Bhaskara, eu posso pegar esse termo aqui que eu não sei resolver e passar ele para um termo maior, para um termo expandido, e esses daqui você consegue resolver. Mesma coisa, mesma lógica, o quadrado da diferença. A diferença agora é o quê? Meu sinal. Mas eu fiz o mesmo processo. Decompus aqui, tenho os dois termos, faço minha distributiva, A vezes A menos B,
E aí eu passo para dentro esse A, né? Eu tento fazer o termo da maneira mais expandida possível. Então vamos acompanhar isso daqui. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, A vezes menos B dá menos AB. Eu estou multiplicando o A, que é positivo, pelo B, que é negativo. Mais com menos, menos. Então, menos AB. Menos, porque esse é o sinal que eu tenho aqui, é o sinal que eu tenho em todo lugar aqui. Menos B vezes A. BA. Só que aqui eu tenho menos, certo? Então, menos B vezes A, que está aqui positivo, menos BA. Menos B vezes menos B, olha, B com B, B vezes B, B ao quadrado. Menos vezes menos, mais. Então, fazendo esse processo de passo a passo, eu consigo chegar nessa operação. Perceba a mesma coisa aqui. AB é a mesma coisa que BA, então eu posso juntar esses termos, eu chego A ao quadrado menos 2AB mais B. A diferença é só esse sinal, que você percebe aqui é mais, numa soma, e na diferença é menos. Mas se deu branco, pode fazer esse processo. E é importante que vocês façam, inclusive, em casa, na hora de treinar, pega esse processo e faz ele, porque você vai estar treinando sua multiplicação, vai estar treinando a fatoração, e você vai ter a resposta, que não vai mudar, que já vai estar aqui. Então, se der errado, você vai saber que vai estar dando errado. E aí você pode fazer com termos ou só com as letras. É legal fazer com as letras, porque a gente não tem tanta prática com elas. Mas A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. E aí, é a mesma coisa, né? Uma multiplicação. Deixa eu ver aqui isso. Esse aqui é o quadrado da diferença. E a gente viu o quadrado da soma. Com o quadrado da diferença, eu não preciso fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui. Mas eu poderia pegar um número e fazer aqui com vocês. Mas, inclusive, é um exercício para fazer em casa. Mas a gente já provou que essa ideia dá certo. Que a gente fazer esses termos separados e encontrar uma fórmula vai dar o mesmo resultado que a gente resolver pelo parênteses. Mas aqui a gente viu o quadrado. Sim, pode falar. Você acha que produtos notáveis, tipo assim, cai no Enem? Só de produtos notáveis? Uma coisa mais específica? Eu acho que, olha, produtos notáveis pode cair, assim, acabar caindo em alguma questão, mas ele acaba sendo muito útil quando você trabalha em qualquer coisa com equação quadrática. Muito útil, tem até métodos de resolução que envolvem isso. Assim, não, eu acho que não vai costumar cair quanto é tal coisa, quanto é 2 mais x ao quadrado. Mas você pode se deparar com alguma função, com alguma coisa, e o Enem tem várias maneiras dele cobrar isso de você, mas que você vai ou se encontrar de uma maneira que você não consiga resolver, talvez se tivesse com isso daqui. Se isso aqui não for igual a zero, você pode ter uma dificuldade, pode ter vários termos, ou você pode acabar com esse termo maior e não ter tempo, ou tá com dificuldade na Bhaskara, ou com alguma especificação assim que o Enem vai te dar, que vai ser útil você voltar atrás. Você ter esse termo grande aqui e você fatorar ele. Mas ele é mais útil ao longo prazo. Ele vai estar dentro de outras matérias. E é útil você encontrar esse termo aqui, expandido, que às vezes ou é muito difícil. Tem várias aplicações, né? Isso. E aí tem esse termo expandido, e aí você consegue trazer ele de volta para um termo pequenininho. Que aí que nem eu fiz lá no início, que eu consigo olhar e fazer só com álgebra algum termo. Consigo encontrar ele a zero, coisa do tipo. Então tem várias aplicações de verdade para isso daqui dentro do próprio Enem, assim. E aí a gente viu o quadrado da soma e quadrado da diferença. E agora a gente vai ver a diferença de quadrados. Mudou a ordem aqui, em vez de ser quadrado de diferença de quadrados, e mudou também o método que a gente vai utilizar. Daqui a gente vamos tentar olhar de trás para frente. A gente estava vendo normalmente a fatoração, encontrando a multiplicação dela. Vamos tentar olhar assim de uma outra maneira. A menos B vezes A mais B, perceba que agora os termos são diferentes. Isso daqui vai ser igual a gente fazendo todo aquele processo, multiplicando, A vezes A ao quadrado, A vezes B, aqui é mais, né? Então, mais AB, menos B vezes A, menos BA, menos B mais B, menos B ao quadrado. Você pode pegar de novo para fazer, mas basicamente isso aqui que a gente acabou de fazer. A gente multiplicou esses termos, cuidou sempre do sinal, e a gente chegou nessa expressão.
Só que repara, a gente já falou que esses dois termos são iguais. Só que um é positivo e o outro é negativo. 2 menos 2 é 0. 1 menos 1 é 0. 1000 menos 1000, 0. Então, AB menos AB, 0 também. Eu posso cortar esses termos. Eles são iguais, mas têm sinal diferente. Então, eu chego que essa multiplicação, então, A menos B vezes A mais B, ou seja, mesmos termos, só com sinais diferentes, é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu consigo fazer tanto a multiplicação quanto a fatoração. A multiplicação é eu pegar esses termos aqui e voltar eles para esses termos ao quadrado, para esses termos de um grau maior. A multiplicação é eu encontrar esses termos ao quadrado e trazer eles de volta para a fatoração, para um conjunto de multiplicações. Aqui eu tenho só uma diferença, eu tenho só uma subtração. Aqui eu tenho uma fatoração, eu tenho todos os termos que compõem esse número. Então perceba, aqui, antes a gente estava trabalhando com o quadrado da diferença. A gente tem uma diferença, a gente eleva ao quadrado. Aqui a gente tem uma diferença de quadrados. Cada termo aqui está elevado ao quadrado, eles estão subtraindo um ao outro. E aí perceba como é diferente um termo do outro. Isso daqui é um termo completamente diferente do que A menos B vezes A mais B. Muda o sinal, muda tudo. E aí a gente pode ter alguns exemplos para isso. E isso realmente é bastante útil a gente conseguir resolver a diferença de quadrados. Porque simplifica coisas às vezes pareceu muito complicadas a gente conseguir resolver. 9 menos x ao quadrado, eu sei que 9 é 3 ao quadrado. Eu conheço o número 9, eu conheço as potências. E eu sei que isso daqui nada mais é do que 3 ao quadrado, só que está escondido de mim. Então, eu tenho aqui nada mais é do que uma diferença de quadrados. 2 termos ao quadrado, um subtraindo do outro. Então, eu sei que isso daqui tem o mesmo formato que esse. A menos B vezes A mais B. Se eu sei que A é igual a 3, porque é o termo que está ao quadrado, e eu tenho outro, e B é igual a x, 3 menos x, 3 mais x. E isso pode ser útil se você quiser resolver, ao invés de usar. Por exemplo, eu consigo encontrar a raiz disso daqui sem usar Bhaskara. Porque se esses termos, um deles tiver que ser igual a 0, para minha multiplicação inteira dar 0, toda vez que eu estiver multiplicando o número e deu igual a 0, algum termo ali tem que ser 0. Não tem como multiplicar 2 vezes 3 e dar 0. Números inteiros, assim, positivos, não vão dar 0. Então, algum termo ali está 0 escondido. Quais podem ser esses números? Aqui são 2. Para esse termo inteiro aqui ser 0, 3 mais x tem que ser igual a 0. Que número que eu posso somar com 3 que vai dar 0? Menos 3. A gente não falou que 1 menos 1 é igual a 0, 2 menos 2. Mesma coisa, 3 mais menos 3 é 3 menos 3, 0. E eu pego a mesma lógica para esse outro daqui. Qual outro número que eu poderia igualar a 0? Se fosse menos 3, se fosse 3 aqui, 3 menos 3 é igual a 0. Então, conhecendo álgebra, eu não preciso fazer Bhaskara, pegar a multiplicação, pegar potência, menos b ao quadrado, menos 4ac. Eu não preciso fazer delta, eu não preciso fazer um monte de coisa. Eu posso conhecer o número, pegar essa diferença de quadrados e olhar os termos que eu tenho. Eu tenho 3 menos x é igual a 0 e 3 mais x é igual a 0. Eu consigo encontrar todas as raízes que eu poderia demorar muito tempo para conseguir achar. Lucas, Sim, pode falar. 3 menos x, 3 mais x, aí pode ser cortado igual a 0. Esse caso aí, né? Então, se eu estivesse igualando eles a 0, se eu falasse, encontra a raiz desse polinômio, 9 menos x ao quadrado, eu poderia ou fazer pelos métodos de raízes e tudo, como eu poderia fazer uma fatoração aqui, e aí eu olho termo a termo. E aí eu sei que para eu encontrar um termo igual a 0, algum termo da multiplicação ali tem que ser igual a 0. Então eu posso fazer essa operação que eu fiz. Mas o que é isso? É conhecimento de álgebra. Para mim é muito mais fácil fazer por esse método do que eu escrever menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Fazer todo aquele termo de Bhaskara. Às vezes eu consigo olhar isso daqui, quase bater o olho e conseguir resolver. Por quê? Porque eu treinei bastante esse método. E aí eu consigo resolver uma questão que às vezes poderia ser considerada difícil ou média de uma maneira bem mais fácil, porque eu estou trabalhando com 3 menos x e 3 mais x. Mas vocês não precisam fazer isso de cara, mas conhecer
esses métodos para que quando apareça, vocês também vão estar treinados em multiplicação, em raízes, em equações básicas também aqui dentro. E aí eu tenho dessa mesma forma aqui, 9 menos 4, assim, usando só com números. 9 menos 4, eu estou escondendo 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, eu posso fazer a mesma operação e eu percebo que vai dar certo. Ó, então, meu A é 3 e meu B é 2. Aqui. Eu tenho 3 menos 2 vezes 3 mais 2. 3 menos 2, 1. 3 mais 2, 5. Então, eu sei que esse termo aqui, 9 menos 4 não é igual a 5. Eu sei que se eu fazendo por esse método aqui, seja uma variável, seja um número que eu conheço, eu vou encontrar o termo certo. Então, essa operação é válida de uma maneira geral. A gente consegue comprovar essa validade. Deixa eu ver aqui. Ficou alguma dúvida? Tranquilo por aqui. Tranquilo. Então, basicamente, essas três aqui, quadrado da soma, quadrado da diferença e diferença de quadrados, são as mais utilizadas, as que mais vão acabar sendo cobradas quando vocês estiverem frente a outras questões. Como eu falei, as aplicações que a gente encontra, que eu fiz lá no início, da gente conseguir resolver uma fatoração, conseguir resolver sem usar Bhaskara, resolver divisões. A gente consegue utilizar bastante essas daqui. Mas pode ser que vocês se deparem com coisas do tipo cubos de somas. E aí, como é que a gente resolve isso? Normalmente, isso aqui não cai tanto. Isso daí é interessante eu deixar vocês, para vocês não desesperarem também, porque se eu tivesse de frente com esse monte de operações, talvez eu desesperasse um pouco. Mas, basicamente, essas daqui, tranquilo, a gente tem dois termos. Nesse daqui, a gente está trabalhando com cubos. A mais B ao cubo. Qual que é a lógica disso? A mesma de antes. A gente vai estar trabalhando com uma potência de A e B. Então, eu posso pegar esse número e decompor ele em operações. A mais B vezes A mais B vezes A mais B. A gente já sabe que quando a gente tiver dois termos, A mais B vezes A mais B, a gente tem isso daqui, né? O quadrado do primeiro vezes duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o quadrado do segundo. Ou seja, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, a gente já sabe metade da nossa operação. A gente já sabe esses dois termos aqui, consegue colocar ele junto. E agora, só que a gente tem que multiplicar mais uma vez, porque a gente estava com o termo ao cubo, né? Aqui é o cubo. Então, a gente tem o nosso ao quadrado, e agora a gente tem que multiplicar mais uma vez. O processo é o mesmo. Eu pego cada termo e eu faço a distributiva. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. A vezes 2AB, 2A ao quadrado, vezes B. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. Mesma coisa, B vezes A ao quadrado, B ao quadrado, BA ao quadrado. B vezes 2AB, 2AB ao quadrado. Eu pego todos os termos e B vezes B ao quadrado, B ao cubo. E aí, quando eu chego nisso tudo, nesse termo gigantesco, eu posso juntar ele de novo, porque eu tenho termos parecidos. Aqui eu tenho 2A ao quadrado B, aqui eu tenho B ao quadrado, eu tenho, então, eu tenho 2 mais 1, então eu tenho 3. A ao cubo, vezes 3A ao quadrado B, vezes 3B ao quadrado A, mais B ao cubo. Então, o que eu tinha aqui antes, esse termo menor, que só tem 3 termos, aqui, infelizmente, a gente tem que expandir isso mais. A gente vai ter um termo que vai ter um polinômio de 4 termos, assim. Isso é útil? É útil. Mas por que a gente está tendo que aprender se não cai tanto? Porque se cair, vocês não têm por que se desesperar. Vocês sabem o processo. É a mesma coisa que a gente fez com o quadrado da diferença, que a gente fez com o quadrado da soma. A gente pega e decompõe, e depois a gente encontra o termo final. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu decompus e eu fiz a multiplicação passo a passo. Mas basicamente, mas eu não quero passo a passo. Tem essa fórmula aqui para decorar. Eu nunca decorei essa fórmula, sendo bem sincero. Eu usei essa propriedade poucas vezes. Mas sempre que você estiver usando, se você conhece a multiplicação, as propriedades, se você estiver tranquilo, principalmente com o segundo grau, né, diferença de quadrados, quadrado da diferença e quadrado da soma, você consegue resolver isso daqui tranquilamente. Você consegue cortar uma etapa inteira aqui, em vez de multiplicar um pelo outro, eu já chego com o termo inteiro.
Mesma coisa com quadrado, com o cubo da diferença. Eu faço o mesmo processo que eu estava fazendo antes, só que eu tenho mais uma etapa. Eu tenho que multiplicar mais uma vez por a menos b. Então eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado multiplicado por a menos b. Eu faço toda aquela conta, pego o a, multiplico por cada termo, pego menos b e multiplico por cada termo, mas eu chego no final nisso daqui. A ao cubo menos 3a ao quadrado b. Então aqui eu percebo, eu tenho menos 2a ao quadrado b, e aqui eu tenho menos b ao quadrado. Eu posso juntar esses termos com menos 3a ao quadrado b. Mesma coisa com isso daqui. Eu tenho, acho que até está errado algum desses termos aqui. Acho que isso aqui devia estar positivo. Mas, devia estar positivo. Vou corrigir quando eu postar de novo para vocês. Mas, basicamente, a fórmula para cubo da diferença é essa daqui. Você precisa decorar essa fórmula? Não. Você precisa entender o processo que você chega nele. Porque se por algum motivo você acabar cobrando nisso, ou você acabar deparando com isso, porque algum método que você escolheu para resolver a questão acabou caindo nisso, você não precisa desesperar. Você sabe que você está trabalhando, e agora é só uma questão de você adaptar a situação e você fazer essa conta. E aí, para completar isso, a gente não tinha a diferença de quadrados, que é um termo especial, que é até um pouquinho diferente, mas que ele é bem simples. Aqui a gente tem soma de cubos. A gente sabe que a ao cubo mais b ao cubo nada mais é do que a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao cubo. Como que a gente chega nisso? A gente fazia que nem antes, o processo inverso. A gente pega esses dois termos, a mais b, e a ao quadrado menos ab mais b ao cubo. Repara aqui que não é um 2. Se você fizer toda essa conta, você sabe que você consegue chegar que todos esses termos, eles se cancelam. Como? A ao quadrado b cancela com b a ao quadrado. Esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. E mesma coisa entre esses dois termos. Então eu só fico com a ao cubo mais b ao cubo. Ah, mas você já usou isso alguma vez? Eu vou ser bem sincero com vocês. Não. Mas se a gente não visse isso, seria muita sacanagem se vocês acabassem tendo que se deparar com alguma coisa desse tipo e não fazer ideia de onde está vindo. Mas agora vocês sabem que se vocês tiverem uma soma de termos ao cubo, ela não é algo desconexo. Você consegue encontrar. Talvez uma questão que envolvesse isso daqui seria de nível bem difícil, e ela envolveria talvez até mesmo entregar essa fórmula para vocês. Mas o importante, da mesma forma que nesse caso aqui, você olha para dois termos diferentes ao quadrado e você sabe que eles têm uma relação, nesse caso a gente tem dois termos ao cubo e a gente sabe que eles têm uma relação, mesmo sendo no caso da soma. Mas, de novo, o mais essencial para a gente, e que é fundamental, é a gente, primeiro, agrupamento e distributivo. Isso aqui envolve a gente trabalhar com as operações que a gente vai fazendo, e isso envolve todos os outros processos. Quadrado da soma, ou decorar essa fórmula, ou estar bem seguro desse processo, porque é muito útil, como eu falei, seja para fatorar, para encontrar de volta o termo, para a gente trabalhar com termos menores, seja para expandir a gente encontrar uma equação ao quadrado, que aí vocês vão ter fórmulas para resolver, e aí ou decora a fórmula ou está bem seguro. Quadrado da diferença, que a gente tem, a única diferença da gente é um sinal, e diferença de quadrados, que é um termo que parece pequenininho no início, só que ele se expande para um termo maior. É meio que um processo quase inverso. A gente começa de um termo pequeno, mas pode ser bem difícil. A ao quadrado menos b ao quadrado, como é que eu resolvo isso? O que está escondido para mim são termos parecidos, só que com sinais diferentes, multiplicando a menos b vezes a mais b. Decorou, tá bem seguro com esses daqui, o resto é tranquilo. Cubo de soma e cubo da diferença é aplicar a mesma ideia com os termos que você já conhece, mas fazendo mais uma vez o processo. E é interessante até vocês treinar isso daqui, não por uma questão, eu vou utilizar sempre o cubo da diferença e o cubo da soma, mas se você pegar esse processo do cubo da soma e você conseguir fazer ele na sua casa, você conseguir fazer ele no caderno, você vai com certeza estar bem mais preparado para trabalhar com termos menores. Se você conseguiu fazer o mais difícil, o mais longo, o mais complexo, o mais fácil agora está bem mais acessível para você. Você vai estar bem mais tranquilo, bem mais treinado para conseguir resolver e vai encontrar qualquer dificuldade que você tem para fazer. Gente, eu acho que por hoje é basicamente isso.
a gente trabalhou com bastante coisa desde a última semana. A gente introduziu os polinômios à fatoração. E essa aula realmente é um pouquinho mais complicada, porque envolve fórmula, envolve um monte de variável, um monte de letra para a gente ficar trabalhando. E é normal confundir um pouco. Mas é essencial, como que nem a gente discutiu. Porque um monte de conteúdo que a gente vai estar trabalhando na frente, ou que no Enem, por exemplo, o Enem é sempre uma caixa de surpresas. Então, às vezes, você vai estar trabalhando com uma operação que você não viu, esse conteúdo é exatamente isso. Mas aqui você vai estar trabalhando a mudar as expressões, a você ter segurança para mexer nas equações, que aí qualquer equação vai ficar tranquila para vocês resolverem, seja ela de quarto, quinto grau, mas vocês vão encontrar algum fator comum, vocês vão encontrar alguma maneira de vocês encontrarem informações por aquilo para vocês conseguirem resolver. Então, é uma matéria realmente essencial, porque ela envolve a gente saber manipular a equação na matemática. E isso é quase 90% do que a gente faz. Do resto, a gente só pega conteúdo que a gente aprende e aplica nessas operações. Mas quando a gente está tranquilo com isso daqui, todo o resto vira só conhecer as ferramentas certas. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Alguma coisa? Lucas, eu queria saber sobre aquele 2AB, o 2AB, que eu estou com dúvida. Em qual parte? O 2AB. Esse A quadrado e 2AB. Como é que apareceu esse 2? Esse 2 é porque esses termos aqui, A vezes B e B vezes A, eles são a mesma coisa. Na multiplicação, a gente tem a propriedade que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso reescrever AB como BA, e é a mesma coisa. B vezes A é a mesma coisa que A vezes Z. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 também é 6. Então, quando eu tenho esses dois termos aqui, por mais que eles tenham vindo de lugares diferentes, eles são iguais. Então, eu só meio que junto eles. Nesse caso, menos é menos AB menos BA, eu tenho menos 2AB. Eu escolhi AB para ser a maneira mais prática, porque a gente está trabalhando com A. Mas podia ser menos 2BA. E a mesma coisa aqui. Nesse caso aqui, eu tinha AB mais BA. É a mesma coisa que... a ordem não importa, né? Não, se forem os mesmos termos e o mesmo sinal, não importa. Sim. Nesse caso aqui, na diferença de quadrados, a gente tem sinais diferentes. E o que significa? Foi assim até que a gente cortou esses termos. Por quê? São termos iguais com sinais diferentes. Então, eles dão zero no final. Então, a gente... Zero. Então, isso aí eu entendi. A ordem de fatores não altera o produto. Beleza. Isso eu entendi. Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigada. Lucas, você passa a lista de exercício? Vou. Agora a gente está terminando essa... Só pegar isso daqui para depois eu conseguir fazer a lista de presença. A gente está terminando meio que quase um módulo dessa matéria. Vocês estão vendo, vocês viram faturação, como é que resolve polinômios. Provavelmente a próxima aula é quando a gente termina esse módulo realmente, que vai terminar com equações. Mas é bem tranquilo. Envolve principalmente termos que a gente já trabalhou, equação, conhecer um pouco mais de equação de primeiro e segundo grau. Tudo bem tranquilo, então é mais quase como se fosse uma passada. E a ideia também é trazer já exercício de revisão para vocês. Então, meio que quando a gente estiver fechando esse módulo, vai ter mais um estudo dirigido, que eu acho que vai ser mais produtivo para vocês, algo maior, com mais prazo para vocês fazerem. Mas desde já é interessante. A primeira coisa para testar é fazer de novo todas essas manipulações que eu fiz aqui, porque elas são importantes para a gente entender todos os passos e para a gente estar bem tranquilo. E até mesmo fazer que nem eu fiz aqui, que eu coloquei em números, porque o resultado é para dar o mesmo. E aí, até mesmo como é que a gente resolve isso de maneira mais fácil. Mas vai ter exercício para isso tudo. É só que a gente está meio que fechando o módulo, então tudo tem que estar bem encaixadinho, sabe? Mas tá tudo bem tranquilo, assim, questão de cronograma e coisa do tipo, para trazer para vocês. Não precisa preocupar, porque senão eu vou